Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse lindo livro chamado Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Nada mais é do que um best-seller de mais de 400 anos. Do que fala? Ele fala de um homem, de um fidalgo, que de tanto ler livros de cavalaria e ser fã desse universo, ele acabou ficando louco. Diz que os livros comeram-lhe os miolos. Ele acaba se imaginando ser um cavaleiro, e sai mundo afora em busca de aventuras com o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Quem escreveu foi o Miguel de Cervantes. Ele é um escritor espanhol. Tem muita coisa sobre o Cervantes, mas tem muitas lacunas também. Não se sabe muito sobre os estudos dele, mas sabe que ele lia muito. Tem uma curiosidade que eu não posso deixar de falar. Ele é veterano de guerra. Ele participou de uma batalha, de uma guerra na Espanha, que chamou a Batalha de Lepanto. E ele sofreu um ferimento no ombro esquerdo, que perdeu os movimentos da mão esquerda dele. E nem por isso ele deixou de usar a direita e de se transformar nesse famoso e maravilhoso escritor e conhecido mundialmente. O livro Dom Quixote, ele é dividido em duas partes. Uma foi publicada em 1605 e outra 10 anos depois, em 1615. Esse livro é um livro para qualquer idade, tem adaptações para crianças, são várias traduções, tem traduções mais fiéis, né, com a linguagem da época, e tem traduções com a linguagem mais moderna. Essa que eu li é adaptada, né? Então ela traz aí um vocabulário, uma linguagem mais moderna. Bom, vamos lá. Como começa? Ele tá lá na casa dele, lendo os livros de cavalaria, acaba que fica louco, pega uma armadura velha dele, monta num cavalo que ele dá o nome de Rocinante e sai para procurar aventura. Logo de cara, ele se dá numa estalagem, que na verdade é um bordel, mas para ele, na imaginação, porque tudo ele vê diferente, é uma estalagem. Arruma confusão com os mercadores, toma uma surra. O dono da estalagem fica meio com piedade, mas ao mesmo tempo tirando o sarro e acaba falando para ele: Ó, volta para sua casa. Para você ser um cavaleiro, você tem que ser armado, um cavaleiro. Aí fala para ele: você tem que voltar com dinheiro, você tem que ter roupa extra, você tem que ter um fiel escudeiro. Se prepare e depois você volta. Aí ele volta para casa dele, todo machucado. Ele mora com uma sobrinha e com uma empregada. Elas ficam loucas, porque elas estavam doidas atrás dele. Elas não aguentam mais essa loucura dele, desse negócio de querer ser cavaleiro. Chamam um padre e querem exorcizar a biblioteca, jogar os livros. Os livros estão amaldiçoados, elas querem que aqueles livros sumam dali. Ele se recupera, faz lá o combinado, fala, então eu preciso achar aí um fiel escudeiro. Ele pede para um vizinho, que é o Sancho Panza. O Sancho Panza não é doido, então ele vai, ele fala assim, bom, esse cara tá doido, mas eu vou acompanhar ele, mas eu quero algo em troca. E o que que o Dom Quixote promete para ele? Ó, eu te dou uma ilha, quando eu tiver fama, ganhar várias ilhas, vou ganhar vários presentes, várias terras, então eu te dou uma ilha para você governar. Então o Sancho Panza vai no interesse para ajudar ele em busca de aventuras. Ele cria na cabeça dele uma donzela, e ele, não, minha donzela vai se chamar Dulcinea e eu vou lutar por ela. Só que ela não existe, só na cabeça dele. E vão. Nesse caminho que eles fazem, com todas as aventuras que eles passam, o que que é mais legal? Tudo que eles vão fazer, você ri demais. Porque é um doido de pedra, completamente maluco, intelectual, estudado, e é um analfabeto são, conversando o tempo inteiro, se metendo em rascadas, e é uma paródia dos contos de cavalaria, porque os cavaleiros sempre ganham e vencem as batalhas. O Dom Quixote, ele só apanha e só é motivo de chacota e não se dá bem nunca, nunca. É muito bom ver a conversa dos dois, porque sempre tem um dito popular engraçado, uma lição, alguma coisa que um aprende com o outro. O livro inteiro é uma conversa linda e gostosa, maravilhosa. Algumas das partes mais interessantes e que são famosas, inclusive, são partes, por exemplo, que o Dom Quixote ele vê moinhos de vento lá longe assim, e aí ele fala para o Sancho Panza que são gigantes, e o Sancho Panza fala, não são gigantes, são moinhos, e o outro teima que são gigantes e quer batalhar com eles. Tem também um momento em que ele, de longe ele vê um rebanho de ovelhas, e acha que é um exército, vários homens ali armados, preparados para uma batalha, para uma guerra, e ele fica doido com aquilo, e o Sancho Panza
vendo que são ovelhas, e o tempo inteiro é o real lúcido com doido. Não posso contar todas. E aí tem o retorno dele para casa com a sobrinha lá, desesperada, né? Que é onde estava meu tio maluco, cuidando dele e fazendo de tudo para que ele não volte mais em busca de aventuras e se estatele todo por aí. A segunda parte, ela vem com uma coisa muito engraçada, porque o Miguel de Cervantes, antes de publicar a segunda parte, um ano antes, ele fica sabendo que uma pessoa escreveu a continuação por conta. Não se tem relatos direito de quem é, mas enfim, teve. E o que que ele faz? Ele tira sarro disso, porque quando começa a segunda parte do Dom Quixote, ele menciona que houve a publicação da história, né, do cavaleiro, e aí chega um moço, um estudante de uma universidade, que o nome dele é Sansão Carrasco. Ele é fã do Dom Quixote porque ele leu a história. E ele fala pro Dom Quixote: eu sou seu fã, eu li sua história, você é conhecido mundialmente. As aventuras todo mundo aí por aí conhece, tal. Na segunda parte, eles saem aí em busca de novas aventuras, acabam encontrando um duque e uma duquesa que são fãs, né, da história dele, e acabam tirando sarro, pregando peças neles. E duas situações são engraçadas que me chamaram a atenção, que uma é que fazem o Sancho Panza virar realmente o governador de um vilarejo. Só que o bonito é que o Sancho dá uma lição de moral, de justiça, de humildade, de bondade, que todo mundo acaba gostando dele. E ele renuncia, porque ele vê que poder dá trabalho. O Duque e a Duquesa, eles tramam lá, e para o Dom Quixote ver a Dulcinea, só que a Dulcinea não existe, então o Sancho Panza acaba achando uma Dulcinea falsa. E o Dom Quixote fala: não, mas não é essa que eu imaginei. O Sancho Panza fala: não, é porque você está enfeitiçado. E como ele acredita que existem feitiços, que ele fica todo desapontado, que não é a Dulcinea dos sonhos dele, que não tem nada a ver, que é horrorosa, coitada. E daí vai, que é muita coisa, que você curte o livro do começo ao fim. Bom, no fim de tanta batalha, de tanta confusão, o fã dele, que era aquele estudante do começo da história, que é o Sansão Carrasco, ele acaba se achando eles, né? E é um amigo da família, quer recuperar, quer levar ele para casa. Finge que ele é um cavaleiro chamado Cavaleiro da Lua. Ele fala, como o Dom Quixote acredita, né, em coisas de cavalaria, inclusive nas leis da cavalaria, ele aceita duelar, mas aí o Cavaleiro da Lua fala: em troca, se você perder, você vai para casa. E aí ele fala: tudo bem, se eu perder, eu vou para casa, mas eu vou lutar. E eles lutam, só que o Don Quixote perde, né? E tudo ali é feito para ele perder mesmo, para ele ir para casa, para levarem ele para casa. Eu não vou contar tanto, tem muita coisa legal, muita coisa divertida, engraçada. Vocês têm que ler, porque é assim, é um livro para você lavar a alma, assim, né? É muito leve, muito gostoso. Eu fico por aqui com quem não leu ainda, né? E para quem não conhece a história, que daqui para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre o final da obra. É uma lição, inclusive, de moral pra gente. Falando um pouquinho agora sobre o final, quando os amigos da família levam ele para casa, ele acaba retornando à sanidade dele. Ele deixa de ser louco, ele volta a ser o fidalgo de antigamente. Só que ele adoece. Ele fica acamado, adoece e acaba falecendo. A realidade não foi muito boa, né? Os livros, eles nos levam a lugares, a aventuras, enfim, eles levam a gente para universos, né? Então é fantástico. Foi isso que eu acho que ficou de mensagem para mim. É sinal de que sonhar faz bem. A gente fica por aqui com essa resenha. Esperamos muito mesmo que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu comentário. Se já leu o livro, o que que ficou na cabeça, qual a mensagem que você guardou, e enfim, para mim um livro de cabeceira, um livro de descontração, um livro para deixar a gente mais leve, mais zen, para dar uma risada. Curte a gente, se inscreve no canal também, lá no Instagram tem muita coisa nova, por todos os dias a gente coloca uma coisa para vocês. A gente está curtindo muito a troca de conhecimento e compartilhar esse amor que a gente tem pelos livros e pelos quadrinhos. Até a próxima resenha. Tchau, tchau!